A paz do Senhor, meus irmãos, aqui do meu canal Tempo com Deus. E quero fazer uma pergunta: como você, como marido, trata sua esposa? O Senhor colocou no meu coração isso devido a algumas experiências, devido a que a gente já passei. E hoje estava meditando, o Senhor falando ao meu coração como devemos tratar a nossa esposa. Paulo, pensando nisso, ele em carta de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 25, ele vem falando: Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse versículo ficou ecoando minha mente o dia todo. É muito forte esse versículo, onde Paulo vem tratando de vários assuntos na sua carta aos Efésios. Ele vem falando que os cristãos agora estão assentados em lugares celestiais com Cristo. Ele trata de vários assuntos, mas ele focaliza isso também na sua carta. E no meio dessas bênçãos que Paulo vem falando, ele vem falando que coisas cristãs relacionadas com a ordem da igreja, e por isso ele fala como o marido também deve tratar a sua esposa. Ele fala: Vós, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. É forte demais. A pergunta é: como o Senhor Jesus amou a igreja? Ele amou a igreja a tal ponto de entregar sua própria vida por ela. Meu Deus, é muito forte. É um desafio para nós homens, e entregou a vida pela igreja. E quando o Senhor Jesus morreu em nosso lugar, o apóstolo Paulo diz que nós estávamos no lamaçal do pecado. E aí ele veio e nos resgatou desse estado de sujeira. Então, aqui já coloca por terra todo o pensamento de que um relacionamento não tem jeito, de que não há esperança, de que não deve lutar pela sua esposa. E Pedro, ele vem falando também na sua carta muito mais para as mulheres do que para os homens. Para os homens, Pedro fala muito pouco. Agora Paulo falando, pegou de cheio: você vai amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Entregou a tal ponto por ela. Se eu pudesse resumir isso, resumiria: faça o impossível por ela. O impossível. E tem gente, na nossa natureza, é mais pendente a fazer só o que é possível. O que tiver a nosso alcance, nós vamos fazer. O que não tiver, a gente deixa para lá. Então, como Cristo amou a igreja, ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele não tinha um ser supremo que pudesse entregar a nosso favor na cruz do Calvário, a não ser o único Filho de Deus, o unigênito. Ele se entregou, nem a morte poderia matá-lo, mas ele se entregou. Então, muitas coisas a nós pode nos matar, sim, mas tem o que nós pudermos fazer para salvar o nosso relacionamento. Isso é coisa de Deus. Isso é muito forte. Em outro versículo diz que a mulher é a coroa do homem. Ela está em lugar de destaque. Onde fica a coroa? A coroa fica na cabeça. A coroa fica em destaque. A coroa na cabeça indica o homem carregando alguém que dá suporte a esse alguém. Então a ideia não é porque a mulher está acima. A ideia é que é suporte à esposa, o marido vai dar suporte a ela, assim como ela também dá suporte a ele em outros versículos, né? Então, é muito forte esse versículo. Cristo amou a igreja entregando, e ele entregou-a por ela. Ele fez o impossível, ele resgatou essa noiva, que é a igreja, mesmo quando essa noiva não tinha condições de retribuir o seu amor. O que é que nós podemos dar a Deus em troca da salvação? Nada.
E mesmo assim, ele fez e faz ainda por nós. Ele envia anjos, ele envia teu Santo Espírito ao nosso coração. Aliás, só fala essas coisas aqui pelo Espírito Santo de Deus. Embora isso não é próprio de alguns, né? Tem gente que tem mais facilidade de falar de relacionamento, mas o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Então, isso nos leva a pensar o que podemos fazer para melhorar o nosso relacionamento. Tem coisas que nós devemos descobrir o que a nossa esposa gosta. Por exemplo, tem coisas que ela odeia e eu preciso descobrir o que é isso. Tem coisas que ela tem mais facilidade de lidar comigo, tem coisas que eu não tenho facilidade de lidar com ela, mas mesmo assim é preciso ter compreensão. O texto está claro nas entrelinhas, Cristo compreende. Tem uma frase que diz que quem ama compreende. Quando tem amor no nosso coração, nós compreendemos. Quando tem amor no nosso coração, nós ouvimos mais, demos mais atenção àquilo que nós gostamos e valorizamos mais aquilo que nós priorizamos. O verso 26, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. O Senhor Jesus se entregou a tal ponto para santificar. Que é santificação? Uma separação para uso exclusivo de algo. Se a esposa é separada para o marido, Cristo separa, entregou pela igreja para poder deixar essa igreja separada por ele. O que eu faço pela minha esposa, o que você faz pela sua esposa, vai constranger ela a tal ponto de ela ficar reservada só para você. Meu Deus, é forte demais. Então, tem coisas que nós vamos descobrir. O melhor da nossa esposa é quando nós deixamos ela constrangida a tal ponto de tanto favor, que tanta graça que a gente vai oferecer para ela, que ela vai ficar sem ação às vezes, porque o que para retribuir não tem como. Cristo se entregou a tal ponto de deixar a igreja separada para ele. Antes veio o favor de Deus a nós. Depois a igreja fica tão constrangida, sem ação, que ela só temos a separar para Deus. Deus, eis aqui minha vida, não tem como te pagar. Senhor, o que eu posso fazer é só ajoelhar e prostrar os seus pés. A santificação envolve isso. Separar a vida para com Deus. Exemplo, noiva de Cristo. As 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes reservaram azeite suficiente. Tinha azeite reserva, azeite na lamparina e reserva. Isso é consagração. O que nós vamos fazer para com a nossa esposa é assim como Cristo fez por nós, é fazer antes para depois ela retribuir. Quem sai andando e chorando voltará com júbilo trazendo seus feixes. Primeiro tem que andar, primeiro tem que chorar, primeiro tem que semear, para depois vir ter os molhos, ter os feixes, a recompensa vem depois. Tem gente que tá esperando a recompensa da esposa antes. Não, ela vai retribuir à medida que eu e você fizer primeiro. É forte demais. Poderíamos falar muito mais, mas são 9 minutos aqui tentando explicar algo. Mas que Deus abençoe. Pensa nisso. Como Cristo amou a sua igreja. Cristo amou entregando. Ele fez tanto que ela santifica para ele, para apresentar a si mesmo gloriosa e sem mácula. Então, o que o Senhor Jesus fez para a igreja deixou ela tão constrangida que ela agora santificou, ela vai se purificar, não vai ter maldade nela, ou seja, a esposa vai agora retribuir também a tal ponto pelo que o marido já fez por ela. Agora a pergunta é, o que nós, marido, temos feito por ela? Deus abençoe, um abraço, se inscreva no meu canal, Tempo com Deus.